Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo até você muita informação. Desde já te convido a ficar aqui conosco e nos acompanhar para esse bate-papo. Hoje, muita informação para você. O assunto que eu trago hoje, nós vamos falar de oficina de idiomas. Agora eu coloquei aqui na minha linguagem para não errar. Nós vamos ter oficinas de idiomas para indígenas, Uairal, Enhepá, Yanomami e Iecuana. Para falarmos sobre esse assunto, sobre essa oficina ofertada nessas línguas, né, dessas etnias, eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, a Débora Fontoura. Ela é assistente sênior de proteção do Acnur. Seja bem-vinda ao Entrevistas DPE, Débora. Obrigada por nos receber. O prazer é todo nosso. Primeiramente, quero agradecer você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando as informações. Então, Débora, conta pra gente por que a Acnur ela decidiu realizar essa oficina aqui em Boa Vista junto com tantas instituições parceiras. Bom, o Acnur, acho que caso os ouvintes não conheçam, lógico, é a agência da ONU para refugiados, né, que trabalha aqui em Boa Vista. Já tem um tempo, né, dentro da Operação Acolhida, mas também, né, enfim, apoiando a comunidade refugiada, né, que tem chegado. E, bom, no dia 9 de agosto, nós temos o Dia Internacional dos Povos Indígenas, certo? E devido a esse dia, né, onde a gente celebra a diversidade cultural, enfim, tudo que os povos indígenas, né, os povos originários proporcionam para a comunidade num todo, resolvemos fazer um momento de uma prática de coexistência pacífica, trazendo um pouco, né, para a comunidade local, para quem tiver interesse, participar da oficina de idiomas, onde a gente vai trazer, né, duas etnias que são predominantes venezuelanas, né, que são o Uairal e Enhepá, e também duas etnias, né, aqui brasileiras, transfronteiriças também, que é a Yanomami e Iecuana. E foi muito importante para a gente fazer essa parceria, justamente porque a gente está trabalhando junto com o Centro de Referência em Direitos Humanos, a Yanomami e Iecuana, também com o Centro de Atendimento Integrado à Criança, Yanomami e Iecuana, que disponibilizou, inclusive, né, essa parceria por via dos intérpretes que vão estar ali apoiando a mediação da oficina. E a gente, assim, fortalece, né, essa rede onde a gente consegue não apenas trabalhar com a comunidade e essas questões, mas também proporcionar conhecimento dessas instituições que estão ali presentes. A gente também tem a participação da Academia Roraimense de Letras, que, bom, cabe super, né, com o tema da oficina, que é justamente trazer mais questões, conhecimento, né, de frases básicas da primeira abordagem nesses idiomas, então fortalecendo, né, questões linguísticas e trazendo também algo que na nossa cidade a gente já tem observando, que é essa expansão, né, de idiomas. A gente já tem tanto os idiomas indígenas, né, locais, né, brasileiros, e agora a gente também tem esses venezuelanos e também o espanhol, né, enfim. A gente sabe da dificuldade da comunicação, né? Quando você não entende uma linguagem. Uhum. Principalmente que a gente convive com os povos originários, né? E assim, tanto do básico, tanto do português, como também para a linguagem deles. Entender o básico ali é de uma suma importância. Uma vez, só te contando um exemplo, Uhum. Débora, o meu esposo, ele trabalhou um tempo há muitos anos na área indígena Yanomami. Ele era técnico de enfermagem lá. E passou não é concurso, como é aquele que faz rapidinho? Seletivo? Seletivo. E aí foi aqui pro HGE. O que aconteceu? Tinha um Yanomami. E estava assim numa situação bem desesperadora, ninguém sabia como lidar. E pela questão dele ter tido essa experiência, ter passado um pouco lá com eles, isso serviu para tirar aquela agonia daquele momento, tudo por causa da linguagem, tudo porque ninguém entendia. Ele chegou lá, falava um pouquinho o básico, o Yanomami, chegou para ela, perguntou lá o que ela estava precisando, o que ela estava sentindo. Ela estava assim bem desesperada pelo fato de ninguém entender o que ela queria, e ela só estava com frio.
A importância da linguagem, de Sim. você, pelo menos, no mínimo, saber o básico para lidar com todas as pessoas, principalmente com as pessoas que a gente convive, que fazem parte do nosso contexto. Eles são os primeiros, né? Sim. Então, a gente deve, sim, se adaptar. Eu sou muito a favor de que todos tenham menos um básico, o mínimo de conhecimento possível para lidar. É como eu falo também, são para todas as questões. Sim. Eu falo também que nós devemos nos preparar também para as questões de crianças com necessidades especiais, nossos indígenas que estão aqui, sim, nós vivemos com eles, tem esse contato, e a gente tem que ter, no mínimo, esse preparo. E agora, sabendo aqui dessa oficina que vai estar ensinando aí o básico, e isso é muito bom. A falta da linguagem, a falta da compreensão, nossa, isso é desesperador. Agora, falando com você, me lembrei, né, dessa situação, e realmente é muito necessário. E essa oficina também ela vai ensinar frases básicas, né, nos idiomas indígenas, na prática. Como é que isso vai ajudar no primeiro contato aí com os refugiados? Acho que já até aproveitando um pouco do que você trouxe, acho que foi um ótimo exemplo, porque justamente, né, muitas das vezes chega para um serviço, sim, e a necessidade é muito básica, é muito simples, mas realmente o idioma pode ser, né, uma barreira. E a gente pode até falar, né, das comunidades indígenas, mas também outras pessoas, né, que falam em Libras, em LSV, que é a língua de sinais venezuelanos. Então, assim, às vezes é uma necessidade ali básica e um acolhimento inicial já ajuda. Então, o intuito, é como eu falei também, é que os participantes possam ter contato com frases chaves para a primeira abordagem com pessoas da comunidade indígena, em específicos dessas etnias, trazendo coisas muito básicas, como, por exemplo, qual é o seu nome, como você está, que serviço está buscando. Então, são coisas que a gente pensa, assim, né, que são muito simples, mas que justamente num atendimento para uma pessoa que chegou, que está ali tentando acessar a saúde, educação, assistência social, né? Exatamente, precisa ali pelo menos desse primeiro acolhimento. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala da comunidade refugiada, principalmente também de indígenas, refugiados e imigrantes, a gente tem, além dessa questão, às vezes, o único idioma, né, que eles falam é o idioma indígena. E então, imagina, a gente tem aí a questão, às vezes, ou então fala espanhol. Então, já tem duas questões linguísticas para até chegar no português, né? Então, assim, são vários pontos em que a gente entende que fortalecer, né, esse câmbio de conhecimentos, esse momento, assim, vai ser muito importante. Então, é mais nesse caminho, assim, que a gente pensa. Com certeza. Até nesse exemplo que eu te contei, a gente tem aqui uma pergunta baseada, né, quais são as maiores dificuldades dos profissionais, né, que enfrentam quando precisa se comunicar com os indígenas refugiados? Principalmente os refugiados também, e os próprios ditos daqui já é difícil, né? Sim. É aquela questão de buscar até serviços básicos como alimentação no comércio, na saúde. Escola já vem bem depois, né? Porque sim, a vida é bem diferenciada. Mas realmente isso impacta muito, né? Sim, eu acho que quando a gente traz nessas questões de maiores dificuldades, a gente traz também até mesmo no momento ali de acolhida, né? Quando a gente está dando assistência, justamente porque às vezes não consegue ter aquela ponte, né? Para entender coisas básicas, até pelo menos compreender de qual comunidade a pessoa é, de qual etnia, para que a gente consiga fazer os referenciamentos devidos, né? Nesse caso, né, dentro da resposta, né, que a gente tem feito, tem a presença de intérpretes, né, tanto Inepá quanto Aral, mas tem muitos lugares que, infelizmente, ainda não possuem. Então, essas dificuldades a gente tem, claro, né, a gente sabe que em uma oficina não resolve tudo, mas pelo menos incentivar e abrir as portas, né, abrir esse caminho para que os profissionais também possam ter acesso à informação de como eles podem aprimorar essa primeira abordagem, esse acolhimento, né, porque é um acolhimento ali a pessoa que está buscando o serviço. Até porque não tinha, né? Já essa atitude, essa iniciativa que vocês estão tomando, já em vista, com certeza, dessa grande dificuldade que é a falta de o mínimo básico, né? Você saber ali que é para poder estar prestando assistência a essa pessoa. A comunicação é tudo. E como é que a gente chega num local, a pessoa não fala a tua língua, tu não fala a língua da pessoa, isso complica Sim. muito. Enquanto a gente já se comunicando, muitas vezes a gente já se desentende como ser humano, imagina em linguagens diferentes. Eu acho
isso muito válido e que se abram mais portas, que expanda mais essa atitude, essa iniciativa, porque assim é muito necessária. E a Academia Roraimense de Letras, ela está aí entre os parceiros também? Qual é o papel da cultura, né, e da literatura nesse tipo de trabalho? Bom, como a gente falou, ficamos muito felizes com a parceria junto com a academia, né? Eles disponibilizaram um espaço da Casa de Cultura, onde é a sede da Academia Roraimense, né? Tem sido ótimo trabalhar em conjunto, mas o idioma é cultura, né? Então, a gente tem a língua, todas essas questões como parte da cultura. É uma parte essencial, inclusive, né? Dentro das culturas dos povos originários indígenas, a preservação do idioma, né? Da comunicação é fundamental. Então, a gente entende que é um espaço também de reforçar, compartilhar da cultura, né, dessas etnias, né? A gente, como eu falei, a gente vai trabalhar com etnias brasileiras e também de outras, né, no caso mais predominantes da Venezuela. E a ideia é justamente não só trazer ali a aula, né, a didática, mas também sensibilizar em relação à cultura, compartilhar uma cultura rica. E por meio do idioma é importante. Então, essa parceria foi essencial, tendo em vista que a Casa de Cultura, o espaço onde a Academia Roraimense de Letras trabalha, é um ponto fundamental, né, de cultura aqui roraimense, né, é um espaço que já é quase centenário, e ficamos muito felizes com a possibilidade de utilizar um espaço tão significativo para trabalhar reforçar essa questão cultural e do idioma. E a comunicação também, né? Uma Sim. ferramenta aí de respeito e acolhimento em Sim. relação aos povos indígenas. E além da língua, né? Que outros aspectos devem ser levados em conta, né? Nesse primeiro atendimento? Bom, claro, né? Como a gente falou, a comunicação é a primeira chave, né? Para a gente compreender. Mas, para além disso, às vezes acontece, né, de você não compreender, mas a maneira em que você se disponibiliza para receber, por exemplo, a gente usa muito um termo a escuta, né? Ter a disponibilização da escuta para tentar compreender o esforço que a gente faz durante o atendimento para compreender o que a pessoa está trazendo, já é uma maneira de facilitar e de abrir um espaço seguro para que a pessoa atendida tenha a possibilidade, né, de ali se sentir confortável para compartilhar o que está acontecendo. Então, eu acho que ter atenção, e nisso é realmente a presença durante o atendimento, é ter também a sensibilidade para compreender as diferenças culturais. A gente sabe que, por exemplo, saindo de uma cidade para outra, a gente já tem muitas diferenças, né? Exato, tem sim. Enfim, como as coisas vão. Então, imagina para uma pessoa que está recém-chegada, né? Num novo país, e no caso da população indígena refugiada, que saíram de suas comunidades, vieram para um outro país, estão buscando essa assistência. É muito bom saber que você chegou no lugar e vai ser atendido realmente com uma atenção primária qualificada. Então, eu acho que para além, né, da gente buscar meios de capacitação para aprimorar os meios de comunicação, é principalmente ter uma escutativa, ter uma presença. Isso nos engrandece também como ser humano, né? Sim, a gente tem muito que aprender, torna, né, nas ser humano trocas. Mais empático, com toda certeza. E o que vocês esperam, Débora, que os participantes levem dessa oficina, né, para o dia a dia e também do trabalho? Bom, as nossas expectativas estão ótimas, né? A gente está super feliz com o engajamento, né, que a comunidade local abraçou, né, essa proposta. E é um piloto, né, a primeira oficina que a gente está fazendo nesse formato. Então, o que a gente espera é que os participantes possam se sentir confortáveis, entendendo que ali é um momento muito pontual, é uma gotinha no oceano de possibilidades para aprender mais, né, para buscar mais sobre a cultura e sobre os idiomas, sobre a comunicação com essas etnias, mas que principalmente saiam sensibilizados, né, compreendendo um pouco dessas diferenças, compreendendo que a gente consegue somar muito dentro desses espaços e que possa, de alguma maneira, ser uma ferramenta positiva no ambiente de trabalho, no espaço onde estão atuando, né? A gente tem bastante alunos, né, da universidade se inscrevendo e de outras instituições, né, de graduação e pós-graduação também, e de diferentes áreas, né, saúde, educação, enfim, então que possam ter
principalmente sair com essa sensibilidade, com essa vontade de ir além do aprendizado entre esses idiomas. Com uma iniciativa nobre dessa, eu só espero que isso cresça cada vez mais, né? Que venha expandir e abranger mais pessoas. Existe aí a ideia também de repetir essa oficina, né, em outros lugares da Amazônia? Bom, até o momento a gente está com um piloto previsto aqui para Boa Vista, mas quem sabe, né? A gente tem esse piloto para ter como a primeira experiência. E a partir dela a gente consegue, talvez, organizar próximas ações. Vou deixar para os próximos capítulos, mas assim que tiver alguma confirmação, eu não deixaria de compartilhar. Com certeza terão. Uma iniciativa tão necessária como essa tem tudo para crescer, né? Porque é muito necessário. A gente vê que ninguém tinha parado ainda para ver essa possibilidade de estar fazendo essa oficina, de estar pensando nas dificuldades, principalmente na parte da comunicação, que é uma coisa tão necessária para a nossa sobrevivência do dia a dia, né? Porque Sim. Isso, principalmente quem vem de fora, fala outra língua, principalmente os nossos indígenas, né? Sim. É um respeito que nós devemos a eles também. Sim, com certeza. E, né, só para complementar também a sua fala, é uma maneira também, justamente, a gente pensou em não limitar apenas a idiomas de indígenas refugiados, mas brasileiros, compreendendo que também há dificuldades, às vezes, nessa comunicação. Claro. E é muito importante a gente, né, ter esse momento de troca aí entre essas diferentes culturas e etnias. Isso. Débora, o evento também ele vai ter exposição de artesanato, também fotografias. Qual é a importância dessas expressões culturais nesse contexto? Bom, a gente vai ter, né, um espaço onde vamos disponibilizar, né, na verdade teremos artesãs tanto venezuelanas quanto brasileiras, que vão estar ali trazendo um pouco, né, do trabalho, grande parte, né, no caso das artesãs Uaraus e Enepá, trabalhando com miçanga, com sementes e também com fibra de buriti. Então, assim, é um artesanato muito específico, né, dessas etnias, mas também teremos uma artesã expondo os seus materiais, Iequana, e ela vai também estar trazendo, né, os seus materiais, e é importante, todos os materiais vão estar expostos para venda, né, para quem estiver participando e tiver interesse em comprar, ter ali também a possibilidade. E conhecer um pouco, né? A gente sabe que o artesanato é muito importante, assim, é um enriquecimento que a gente tem cultural. E a parte da exposição de fotos é uma exposição que nós temos a nível global do Acnur, onde a gente entende o esporte como uma ferramenta de integração mesmo da comunidade refugiada, como ferramenta de proteção e prevenção. E nessa exposição a gente tem a exposição de um indígena Uarau que tá aqui no Brasil, que também está trabalhando com esporte e participou dessa exposição, já esteve até a exposição em Paris. Poxa, que bacana. Então, assim, é uma oportunidade de conhecer um pouco, né, desse trabalho que é realizado em outros países, com a comunidade refugiada, e compreender, assim, que às vezes a gente pensa que uma atividade como, por exemplo, uma atividade esportística, artística, não vai fazer um impacto, não vai trazer um impacto ali na prevenção, no trabalho, na integração mesmo da comunidade que está chegando, mas sim, faz muita diferença. Esse é o nosso propósito, é trazer também que existem outras ferramentas para trabalhar a integração e também de aprender, porque a gente tem muito que aprender com essa troca, né? Com certeza. É muito enriquecedor. Eles também vêm com uma bagagem muito grande, muito com a sua grande, cultura, com seus conhecimentos. É uma troca, né? É uma troca. Débora, qual foi aí a experiência mais marcante que você já viveu aí em contato com as comunidades indígenas? Bom, acho que são várias experiências, assim, ao decorrer dos anos, né, trabalhando principalmente com a Acnur. O meu contato é principalmente com a comunidade indígena refugiada, né, por eu ter, né, já tem quase 7 anos aí que eu trabalho nessa frente, com resposta, né, principalmente com pessoas refugiadas. E eu acho que eu não consigo nem selecionar um, para ser sincera, assim. Todos os momentos compartilhados com a comunidade foram muito importantes para o meu crescimento profissional e pessoal também, porque a gente aprende muito com uma comunidade muito resiliente, que enfim, né, passa por questões, adversidades, mas que se mantém firme e trabalhando e mantendo a sua cultura viva. Então,
todos os momentos ali compartilhados, que são vários, nesses 7 anos foram essenciais, assim. Então, eu confesso que eu não vou saber te falar um em específico, mas justamente por ter uma bagagem muito grande, assim, e vários momentos especiais. Bacana. E o que te move pessoalmente a trabalhar nessa área, né? E o que une o refúgio, cultura também dos povos indígenas? Bom, eu acho que antes mesmo de entrar para o Acnur, eu já tinha interesse em trabalhar nessa área desde a universidade. E bom, algo que me puxa muito, né, a trabalhar isso é justamente acreditar que a cultura, que o trabalho em conjunto, que essa coexistência, essa oportunidade de troca, essa oportunidade de proporcionar um novo começo para pessoas que estão buscando, enfim, possibilidades de recomeçar, como essenciais, assim, coisas que realmente impactam e fazem diferença. E é algo que a gente faz trabalhando em conjunto, lado a lado, né? Não é de cima para baixo, é realmente um trabalho em conjunto, de igual para igual, onde a gente escuta, e principalmente para mim, o que mais me emociona e que eu mais gosto é justamente trabalhar junto com a comunidade, escutando a comunidade, sabendo o que eles querem, o que faz sentido, porque eu acho que de nada adianta a gente desenvolver atividades sem estar com a participação. Então, tendo essa participação ativa é algo que já me deixa muito feliz, saber que a gente está construindo juntos, e isso me incentiva muito a continuar. E é gratificante, né? É satisfatório você ter um trabalho que você está ajudando o próximo. Sim. Fica com aquela sensação de, nossa, eu cumpri um pouco a minha missão de hoje, que é ajudar o próximo. Porque esse tipo de trabalho, você está ajudando o outro. Sim. Isso é muito bom, né? Dá uma sensação maravilhosa. E fala para mim, quem quer participar da oficina, né? O que deve fazer, a quem procurar, onde procurar, qual vai ser o período de inscrição, quem pode se inscrever, dá todas as informações aí. Bom, para trazer um pouquinho de informação para quem está nos ouvindo e vendo, nós estamos com o formulário online. É um formulário do Microsoft, está disponível. No convite tem um QR Code onde a pessoa pode escanear, pode acessar, vai direto para o link da inscrição. A inscrição vai até amanhã, dia 22, até o meio-dia. Infelizmente, nós temos vagas limitadas, temos apenas 35 vagas. Foi muito procurado? Bastante. No bacana, primeiro dia, a gente chegou ótimo. Quase a 100 inscritos já. Muito bom. Então, eu acho que isso já dá já é uma primeira... Uma expectativa muito boa, né? Expectativa bacana, né? Talvez para próximas edições, quem sabe, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Mas pode se inscrever através do link. Como as vagas estão limitadas, a gente deixa lá o espaço, né, já avisado que ao final do dia, de amanhã mesmo, nós vamos enviar o e-mail confirmando quem vai conseguir participar e quem vai ficar nessa lista aguardando outras, né, possíveis edições. E é aberto ao público, então a gente coloca no formulário de inscrição se é aluno, né, de graduação ou pós-graduação, porque foi o nosso primeiro público-alvo, e de trabalho de atendimento ao público. Mas caso outras pessoas, né, que não necessariamente estão inseridas no trabalho dentro da parte humanitária, ou enfim, que tenham interesse de participar, são muito bem-vindos. Então a gente deixa aí, reforça, e, enfim, incentiva, né, a se inscrever para que a gente, caso consiga, em outros momentos, né, desenvolver novas oficinas. Exatamente, está feito o convite, né, para você que está aí nos acompanhando, já compartilha essa informação para quem tem interesse no assunto, né, nós falamos de oficinas, oficina em idioma indígenas, nas Wairau, não é isso? Enhepá, Yanomami e Iecuana. Então, se você tem interesse, Débora já falou que são vagas limitadas, já houve muita procura, é até amanhã meio-dia, né? Até amanhã meio-dia. Então, fique atento, não perca, já compartilhe a informação. Débora, eu desejo muito sucesso. Obrigada. Nessa sua primeira, é a primeira de todas, né? Esperamos. E que venham muitas. Desejo muito sucesso. Obrigada, querida. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Entrevistas DPE. Quero dizer que nós estamos sempre de portas abertas. Obrigada pelo convite também.
A você que está aí nos acompanhando, meu muito obrigada. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.